Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a repercussão das manifestações aqui no Brasil no exterior. Tá? As manifestações do dia 3 de agosto foram muito grandes em várias cidades do Brasil. 62 cidades tiveram manifestação, todas as capitais, muitas cidades do interior do Brasil tiveram manifestações também. Aqui no Rio foi muito grande, eu estava lá, já fiz o vídeo sobre a minha participação lá no Rio ontem. Fiz o vídeo também sobre São Paulo. Não dá para fazer o vídeo sobre as 62 cidades, mas tem cidade pra caramba com manifestação. Foi muito grande as manifestações ontem, realmente impressionante. E deu para sentir que a imprensa brasileira sentiu o golpe, tá? Eles sentiram o golpe, eles perceberam o problema. O bolsonarismo ainda está muito grande, né? Eles tinham essa expectativa de acabar com o bolsonarismo. Não, que agora que o Lula está podendo bater no peito e gritar soberania, soberania, não sei o que lá, que agora acabou o bolsonarismo. E não, meu amigo, não tem nada disso. Mas o pior ainda para eles é a questão da repercussão lá fora. Por que isso? Porque agora o Alexandre de Moraes, quer ele queira, quer ele não queira, ele está sendo julgado neste momento, tá? O público no mundo inteiro está se perguntando por que o Trump botou essa punição no Alexandre de Moraes. E é verdade, muita gente da esquerda está falando que não, que é injusto, ele só está aplicando a lei, não sei o que lá. Mas o pessoal fala, pô, peraí, mas não teve golpe no Brasil, né? O Lula é o presidente atual, ele ganhou a eleição, assumiu, não teve nada demais. O Bolsonaro fez um discurso, entregou o cargo e coisa e tal, e pronto, né? Então, que diabo de golpe é esse que o Alexandre de Moraes está inventando, né? E aí, o pessoal está começando a procurar saber o que é isso, né? E à medida que a gente vai falando as coisas, que a gente vai explicando as coisas, o pessoal lá fora fica vendo. Por isso que eu falei para vocês que era muito importante essa manifestação. E de fato, se você vê as mídias internacionais, isso aqui é a Reuters, a AFP, são as duas maiores empresas de mídia do mundo, né? São as grandes fontes de notícia para o mundo todo, e elas estão repercutindo aqui o fato aqui. A mídia nacional, a maior parte deles também repercutiu de forma isenta. Eu achei até estranho isso, porque no final das contas, né, eles não tinham feito, não estavam fazendo isso, eles vinham minimizando manifestações pró-Bolsonaro aqui no Brasil. Dessa vez não reconheceram que foi maior e coisa e tal, que cresceu a manifestação, que tinha muita gente, coisa e tal. Eu acho que bateu o desespero na mídia nacional. Acho que eles perceberam o tamanho do problema, né? Vamos entender esse caso aqui, a importância da repercussão disso lá fora. Essa notícia foi sugerida por Leno Brega, almirante do porta-aviões no Paranoá, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Reuters, de novo, Reuters é uma agência alemã que ela, basicamente, a maior parte das notícias que circula pelo mundo todo, o pessoal tira da Reuters, na verdade, né? Ela que gera a notícia e aí as outras empresas de mídia copiam a notícia da Reuters em outros países, né? E tá aqui, ó, os apoiadores de Bolsonaro no Brasil fizeram um grande protesto contra a Suprema Corte e o presidente Lula. E embora eles falem aqui, lógico, que tá vendo, né, que Bolsonaro está sendo perseguido, está sendo acusado de ter dado um golpe, não sei o que lá, aquele negócio, e chama o Bolsonaro de extrema esquerda de novo, né, aquela lorota de sempre, mas ele reconhece que foi um grande protesto, né? E, de novo, fica evidente, porque não teve protesto da esquerda. A esquerda tinha meia dúzia de pessoas queimando a bandeira do Brasil, em frente, a bandeira dos Estados Unidos em frente ao consulado americano. O protesto da direita é muito maior, né? Veja, a gente não precisa, nesse momento, provar nada. Basta o mundo olhar e ver que há pessoas questionando o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Porque a verdade é a seguinte, né? Se fosse uma coisa, só uma birra do Trump, porque é assim que a esquerda está vendendo, né? Que o Alexandre de Moraes está sendo sancionado com a Lei Magnitsky porque o Trump quer ajudar o Bolsonaro e ponto final. Já ficou claro que não é tão simples assim. Olha só, o pessoal que apoia o Bolsonaro, tem muita gente no Brasil que é contra o Alexandre de Moraes mesmo, né? Por mais que, tudo bem, pode ser que ele continue sendo um exagero do Trump, mas não é uma coisa automática, não é uma coisa direta isso daqui, né? Então, eles falam aqui, ó, Rio de Janeiro, 3 de agosto, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de um golpe em 2022, se encontraram nas ruas de várias cidades brasileiras nesse domingo para protestar contra o juiz Alexandre de Moraes e o presidente Lula.
os manifestantes pedem anistia por aqueles envolvidos nessa alegada tentativa de golpe dias após a inauguração do Lula em 2023, e o Bolsonaro não teve nas manifestações, mas estava no telefone, esteve no telefone com seu filho, o Flávio Bolsonaro, durante o protesto no Rio de Janeiro. Não só no Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, também da Michele Bolsonaro lá em Belém, e também do Nicolas, lá na Avenida Paulista, né? Na última semana, a administração Trump impôs 50% de tarifas em importações brasileiras e também colocou sanções contra o Alexandre de Moraes, o que permite aos Estados Unidos impor sanções mais severas ao Alexandre de Moraes por corrupção e casos de abuso de direitos humanos, né? Moraes é o juiz que, nesse caso, que julga o Bolsonaro. E nesses protestos domingo, os apoiadores de Bolsonaro, vestindo a camisa da seleção brasileira, gritaram Magnitsky, insultaram Moraes e Lula. De novo, a Reuters é esquerdista, não se espera nada diferente, mas de novo, o fato de haver a manifestação do pessoal ter repercutido isso já é significativo, já é isso que é o necessário nessa história, né? Aqui, ó, bandeiras americanas e sinais apoiando o Trump também foram vistos nas manifestações. Excelente, é isso que tem que ser mesmo, no final das contas, essa é a história, né? Tá claro que esse abuso. Agora, uma coisa importante que a gente tem que deixar claro nessas manifestações também é que isso não é só pelo Bolsonaro, é também pelos detidos no 8 de janeiro, né? O Alexandre de Moraes tem sido absurdo com o Bolsonaro, é verdade, mas mais absurdo ainda com Daniel Silveira, com Oswaldo Eustáquio, com Alan dos Santos, com um monte de jornalistas e pessoas que foram detidas. A Débora lá, que pichou a estátua lá com um batom, olha só quanta brutalidade do Alexandre de Moraes nessa história, né? Então, no final das contas, é isso que tem que transparecer, que não é só o Bolsonaro. A esquerda está tentando colocar como se não que é o cara que julga o Bolsonaro. Não, ele está julgando milhares de brasileiros por uma coisa que não tem nenhuma lógica, um protesto que deu errado lá atrás, sem nenhuma individualização de conduta, sem nenhum respeito aos direitos humanos, né? Aqui, ó, apoiadores de Bolsonaro fazem uma grande manifestação para apoiar a pressão de Trump no Brasil. De novo, isso é importante. Por quê? Porque a esquerda está querendo vender lá fora que é só o Trump querendo pressionar o Moraes. Não, tem um monte de gente no Brasil que quer isso mesmo, que está do lado do Trump, que acha que o Trump está certo, né? Enfim, o tom aqui é o mesmo, tá? Essas empresas de mídia são todas esquerdistas, mas não importa, não faz diferença isso. O importante é o fato de que teve a notícia, que o pessoal lá fora vai ver que tem protestos a favor do Bolsonaro e contra o Alexandre de Moraes, a favor do Trump, a favor da lei Magnitsky, né? Aqui, até a Al Jazeera, cara, a Al Jazeera, que é esquerdista pra caramba, né, que é do Oriente Médio, coisa e tal, reportou também aqui, ó, protestos no Brasil apoiando o Bolsonaro, lógico, de novo, a Al Jazeera é mais esquerdista de todas elas, então fala que não, porque o cara que estaria tentado um golpe no Brasil e não sei o que lá, e o pessoal protestando, enfim, e isso repercutiu, evidentemente, em um monte de outras publicações aqui, na RFI, Barron's, aqui no site da Índia, aqui, ou seja, no mundo inteiro você viu gente falando sobre essa manifestação, por quê? Porque saiu na Reuters e na AFP, né? A AFP é francesa, a Reuters é alemã, são as duas grandes agências de notícia que tem no mundo todo, né? Então, ou seja, cumprimos o nosso papel, foi importante. Mostramos a nossa posição. A mídia brasileira ficou meio assim, sem saber o que fazer e coisa e tal, mas sentiu. Você quer ver como é que a mídia brasileira sentiu? Eu vou mostrar para vocês com um exemplo prático. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o senhor Valdo... É Valdo alguma coisa? Como é que é o nome do Valdo aqui? Eu não lembro o nome do Valdo aqui. É Valdo alguma coisa da Globo News. Olha só como é que o senhor Valdo sentiu aqui. Eu vou tocar para vocês ele falando aqui. E isso vai gerar polêmica nos próximos dias. Vamos lembrar que em São Paulo o deputado Nicolas Ferreira fez o mesmo movimento, ligou para Bolsonaro para falar que estava com ele ao telefone durante a manifestação na Avenida Paulista. Vamos lembrar que da última vez, quando Alexandre de Moraes pediu explicações para os advogados do ex-presidente Bolsonaro, diante daquela manifestação dele, uma entrevista rápida que ele deu na saída do Congresso, os advogados disseram que, naquele momento, Bolsonaro não tinha como controlar as redes sociais de terceiros. E publicaram o que ele falou ali sem controle dele. Está certíssimo, realmente
nesse ponto eu concordo plenamente, você não consegue controlar as redes sociais de terceiro, de repente alguém quer pegar uma declaração, porque ele não está proibido da entrevista, né? Ele não esteve hoje no ato, em nenhum dos atos, porque ele tem de se recolher durante os fins de semana, não pode usar as suas redes sociais e nem pode... Ele fala mais um monte de coisa aqui. O ponto central aqui que ele está dizendo que da hora pode ser que prendam o Bolsonaro, tem que prender o Bolsonaro, porque a Michelle ligou para o Bolsonaro no meio do protesto e falou com o Bolsonaro e não sei o que, ele não pode. Xandão, você falou que ia prender ele. O pessoal está pedindo prisão do Bolsonaro? É porque sentiram, meu amigo. Não tem outra explicação. Sentiram. Viram a manifestação muito grande e agora estão preocupados porque viram, mais uma vez, que cada vez fica menor a chance dele. Agora, eu queria lembrar para o seu Valdo que da última vez que o Alexandre de Moraes botou tornozeleira no Bolsonaro e ficou todo macho e coisa e tal, ele tomou uma Magnitsky na cara, né? E eu não sei se ele vai estar disposto a brincar de novo nesse nível. No mínimo, eu acho que o Alexandre de Moraes vai tomar mais cuidado da próxima vez. Vamos ver, não sei, de repente o Alexandre de Moraes realmente é corajoso pra caralho, ou então é suicida, né? Ele quer se ferrar completamente no final das contas. Não descarto nenhuma das duas possibilidades. Até porque, quando ele tomou essa decisão da outra vez, só ele tomou a Magnitsky. Se ele tomasse a decisão agora e botar para referendar na primeira turma, ele tem que lembrar que ele vai estar rifando os coleguinhas da primeira turma todos. Aqueles que decidirem votar também para prender o Bolsonaro por conta dessa besteira, vão acabar todos na Magnitsky também. Então, ou seja, e Magnitsky não sai, meu amigo. Assim, até, em tese até consegue sair, mas não é um processo fácil de sair. Então, no final das contas, eu não tenho certeza, não. O cara tá falando esse negócio que tem que prender Bolsonaro porque a Michelle Bolsonaro ligou pro Bolsonaro e falou com ele durante o protesto, então pronto, então tem que prender Bolsonaro, não pode. Isso aqui mostra o quê? Mostra, primeiro, que estão fora da realidade. Não vai fazer isso, a menos que ele realmente queira sacanear todo mundo na primeira turma. Pode ser isso, tá? Pode ser que o Alexandre de Moraes queira entrar numa de agora ou vai ou racha, né? A primeira turma toda, ou todo mundo afunda comigo, ou então fudeu de vez. E aí ele manda prender Bolsonaro e manda referendar na primeira turma. Pode ser que ele faça isso. Mas a verdade é que, no final das contas, isso aqui mostra mais que o pessoal sentiu. Eles sentiram, cara. Eles achavam que estariam destruindo o Bolsonaro. Lembra? Todo o objetivo desse, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes é tentar desacreditar Bolsonaro, é tentar fazer a população deixar de gostar de Bolsonaro. E eles não conseguem fazer isso.